Seja bem-vindo. Macau desempenhou um papel histórico fulcral para a missionação católica no Extremo Oriente, particularmente na China. A partir de Macau, entraram no Império do Meio os primeiros missionários jesuítas. Estávamos em finais do século XVI. O Colégio de São Paulo, adjacente à Igreja de Madre de Deus, de que resta a fachada, foi fundado pela Companhia de Jesus em 1594 para formar missionários ao serviço de Roma e do padroado português. No século XXI, Macau volta a ver reconhecida a sua importância estratégica na formação de sacerdotes para a missionação. O Vaticano instituiu o Colégio Redentoris Mater para a evangelização na Ásia. A sede é Macau. Foi escolhido para diretor espiritual do colégio, que agora começa, o jesuíta Luís Sequeira. Estivemos com o padre Luís Sequeira e com o padre Yves Camus para ficarmos a conhecer um pouco mais da história e da vocação de dois jesuítas que vivem em Macau, dedicados à missão. É conhecida a ligação histórica de Macau à Companhia de Jesus. A vocação, a missão e o entendimento da Ásia levaram-nos à conversa com dois jesuítas que deixaram a terra natal sem regresso marcado. Completaram, respectivamente, 50 e 70 anos ao serviço da Companhia de Jesus e, por isso, foram homenageados em missa de ação de graças presidida pelo Superior-Geral, que veio propositadamente a Macau para a cerimónia na Igreja do Seminário de São José. No lado oposto ao Seminário de São José, no Largo de Santo Agostinho, fica a residência dos jesuítas, onde fomos ao encontro dos padres Luís Sequeira e Yves Camus. Well, as you know, I am a Frenchman. I was born 87 years ago in a suburb of Paris. Eu nasci no centro de Lisboa, junto ao Largo do Rato. Embora o meu pai seja do Algarve, e foi bastante jovem para Lisboa, e a minha mãe é da Beira Baixa. O que faz-me dizer, em termos da minha própria personalidade, que a exterioridade ou a exuberância que possa ter vem do lado do meu pai, algarvio. E a interioridade e profundidade que possa ter vem do lado da minha mãe. Nós, somos 8. Com a interessante característica, eu sou o mais velho, depois vêm 6 meninas e depois é que vem o rapaz. E sempre esta dificuldade. Oh mãe, eu não posso andar à travesseirada porque não se pode ter das meninas. Christian vocation, I got it first from the background of my own family, which was a traditional Catholic family, for many generations, so much so that there was a priest in each generation in my youth. My grandfather had a brother priest. I had an uncle who became a priest, also a Dominican, and I am a priest now. And I still have one auntie who is a religious sister. O meu tio era jesuíta, e a minha tia até é doroteia. Eu fui aluno do Liceu Pedro Nunes, no mesmo ano, salvo erro, do Marcelo Rebelo de Sousa, embora ele seja das elites, e um ano depois foi mandado pelos meus tios, com acordo dos meus pais, para o Colégio dos Jesuítas. Primeiro foi em Sernares de Coimbra e depois continuei indo para o Colégio Santo Tirso, o Instituto no Laures. E o meu processo de chegar à compreensão que sou chamado a ser jesuíta foi um processo lento, ia passo a passo. My vocation was strictly personal, as far as my decision was neither
I received any suggestions from my family, neither my mother, neither my brothers. I am the second of three brothers, neither from my uncle, for instance, who became a Dominican. No, it was a free choice. I'd not imply that I've not received any influence from the school which I attended, but I was never offered to enter the society by the Jesuits themselves. A minha primeira opção para dizer que poderia ser este caminho dos jesuítas é quando o padre espiritual, porque é uma pessoa que eu estimava muito e me compreendia, perguntou: ouve lá, tu queres ser padre? Quê? Padre? Olha, eu não pensei muito nisso. Mas ouve lá, gostas de estar no colégio? Ai, gosto muito. Então fica. Portanto, o meu sim de 12, 13 anos foi exatamente: olha, gosto de estar aqui. Mas ser padre, nem tinha consciência disso. Quando jovem gostava do desporto, particularmente de atletismo, e chegou a ser recordista nacional pelo Porto na prova dos 4 por 80 metros. Foi também convidado a fazer parte de um dos grandes clubes de futebol em Portugal. Ir jogar futebol no Benfica, e quando desejaram que eu entrasse no esquema, era o Fernando Caiado e o Fernando Cabrita, eu disse que não. Por exemplo, eu jogava com o irmão do Eusébio. Agora, eu disse também, não, eu quero estudar. Inclusive, vou parar, também à Universidade de Direito. Porque quando já estava no noviciado, incrivelmente disseram: olha, é melhor talvez amadurecer um bocadinho mais. E, portanto, tive um ano em Direito, e eu diria, por obra e graça de Deus, eu voltei. I was educated in Amiens, northern from Paris, 1 hour by train from Paris, in a Jesuit college or high school, where I graduated in 1949. Why did I choose? Because of the Jesuit ideal, which is very deep and far-reaching as far as culture, education, knowledge of the Christian tradition, and also historical role in the world history. And by this I do mean the development of the Jesuit works by 500 years of history or so up to now, and in the whole world. Mm-hmm. Step by step. It was not done in the first year, certainly not. O destino dos jesuítas é traçado pelos objetivos da companhia, de acordo com a missão e os votos de obediência. Por vezes, revela-se inesperado. Nunca pensei vir para Macau. E estávamos em que ano? Era 76, que era o fim dos meus anos de filosofia, do curso de filosofia. Eu estudei Humanidades e Filosofia durante 5 anos. Terminado o noviciado em 71, até 76, Humanidades e Filosofia. E quanto menos esperava, um dia o meu superior chamou-me: olha, Luís, estou a pensar mandá-lo para Macau. Para onde? Para Macau. Está bem, olha, eu não vejo claro, mas se você ver claro, eu obedeço. Mas muito consciente de uma coisa: um jesuíta tem que estar preparado para a missão. Veja ou não veja claro, mas entenda que diante de Deus tem sentido. E foi isso que me motivou, que é o que nós chamamos o 4º voto de obediência dos jesuítas, que é ao Papa e às missões da Igreja. In 1951 or 52, the superior of the mission in Japan, it seems to me that he was on that position, Father Pedro Arrupe, wrote a letter to the whole society asking for young Jesuits to volunteer to go to Japan
to help him in serving the Japanese society and the Christian communities in Japan in the very sad atmosphere that was in Japan at that time after the Second World War. And the defeat of Japan was certainly very deeply felt in the families. So I volunteered, but my letter was immediately refused because of the superior said because of the need of priests in France, which was really a need. But I insisted year by year, all along my formation. Insistiu durante 14 anos e ficou o interesse pelo Oriente. Depois de cursar Filosofia e Teologia, acabou por ser enviado para Taiwan, onde estudou budismo chinês na Universidade Nacional, em Taipei. Knowing Christian tradition, I was more interested not to look for differences, but to look for what the tradition of so-called Buddhism, which means the awakening to a deeper level of human life or reality. The differences were not attracting me first, no matter they are or are not. Acabou por ficar 30 anos em Taiwan, onde viria a participar na conclusão daquele que constitui o mais completo dicionário da língua e cultura chinesas para uma língua ocidental, a francesa. Seguindo o dicionário Ricci dos caracteres chineses, que apresenta 13.500 caracteres e a respectiva etimologia, o grande Ricci da língua chinesa apresenta-se como obra enciclopédica. São 7 volumes com mais de 100 de temas dos mais diversos ramos do saber dentro da cultura chinesa. Resulta de muitas décadas de recolha de registros manuscritos de jesuítas na China. Em 1985, com ajuda informática, o padre Yves deitou mãos à obra e seguiram-se 13 anos de intenso trabalho que envolveu equipas em Taipei e Paris. I was revising the work made on computers by 4 secretaries who were imputing from manuscript data into the computers what has been prepared by a team of researchers for 50 years or so, mainly at the very beginning on China mainland during the Civil War, secondly in Macau, where the first manuscript notes arrived when the Jesuits were expelled from China, and later in Taichung, where there was a team of about in between 5 and 10 researchers. So my work was just to supervise the inputting data from files to computer and to check on the computerized files of any mistake, and also to design some rather rare or not included Chinese characters in the official list of characters which compiled already about 12,000 or so Chinese characters. But that was not enough. I mean, there were some rather rare or new characters, and I had to design them on computer. O grande dicionário Ricci da língua chinesa constitui um instrumento precioso para sinólogos, reunindo muitos dos aspectos marcantes da sabedoria e culturas da China, retirados das observações e estudo dos jesuítas. Depois de Taiwan e de um breve período em Hong Kong, chegou a Macau em 1999. Seguindo o ideal de conhecimento, foi com o padre Luís Sequeira, um dos fundadores do Instituto Ricci de Macau. A compreensão e entendimento da Companhia de Jesus mostra-se de diversas formas e há momentos cruciais no percurso de cada jesuíta. Há um momento fundamental que é a minha ordenação. Foi em 82 e depois as características que foi o arcebispo Domingos Tang, que falava português,
parte da sua formação até se passou em Portugal, e era a sua primeira ordenação, porque ele teve 22 anos na cadeia e 7 em solitário. Na cadeia na China? Sim, no interior da China, depois da história do regime comunista na China. E ele saiu em 81. Posso dizer que tornámos muito amigos, diversas coisas eu me facilitava em ajudar. Claro que ele também era uma excelente pessoa, um grande sacerdote, um grande jesuíta e tal. E fico muito contente. A sua primeira vocação, a sua primeira ordenação ter sido eu. Mas com este aspecto, que é a problemática de fundo da Igreja da China. É um bispo chinês ordenar um estrangeiro. Ora, exatamente a tensão no interior da China é esta relação entre a dimensão local chinesa e a dimensão universal do estrangeiro. Nós, os dois, fizemos conscientemente, a ordenação foi vivida neste contexto. Somos, diriam, um sinal profético do que é a Igreja. Um chinês, bispo, a ordenar um estrangeiro, ou um missionário. Pouco depois foi enviado para o primeiro retiro espiritual com as Irmãs Missionárias da Caridade, momento a partir do qual viria a ser conduzido à Madre Teresa de Calcutá, figura que considera a revelação divina. Bem, sem dúvida nenhuma que é uma notável manifestação da presença de Deus, concretizado pelo serviço dos mais pobres. Porque eu tive também a possibilidade de ir a Calcutá, orientar um retiro que, surpreendentemente, a Madre Teresa estava lá no seu cantinho também a ouvir. Deus o sabe. Ficou a ligação a Madre Teresa de Calcutá, Nobel da Paz e proclamada santa pelo Papa Francisco em 2016. Ficou também a entrega aos retiros espirituais que o fizeram correr mundo. Quando se trabalha na linha dos retiros, a gente, principalmente na minha perspectiva e na minha maneira de estar, trabalha sempre nas grandes profundidades da alma humana, acompanhando os desejos profundos das irmãs. Eu estou a tocar o carisma. Mas se o carisma tem ainda a pessoa que encarnou o carisma por vocação, como é a Madre Teresa, eu tive momentos que falava do carisma com ela. Eu vinha do retiro a dizer, olha isto. Por exemplo, o conhecimento pessoal como a graça do Espírito Santo. E eu punha-lhe a questão. Ou a falar da angústia. Eu falava da angústia, ela falava do I thirst. Eu tenho sede. Eu, como trazia a dimensão humana, a consultar se a dimensão mística está correta. Mas eu tive a graça de poder dialogar tempos a tempos com a Madre Teresa. O diálogo com a Madre Teresa de Calcutá continuou, mesmo após a morte da missionária há 22 anos. Foi por ela que chamou quando, em 2007, sofreu um grave acidente vascular, a que milagrosamente sobreviveu. Durante a década que se seguiu, passou por um processo de reaprendizagem e reflexão que o conduziu a uma outra dimensão. Passei pelo vale da angústia e do vazio, isso é verdade. Que não é brincadeira. Mas para perceber aos pouquinhos um outro horizonte que se abre, que eu diria a chamar a atenção, uma coisa que eu sempre gostei, mas não tinha assim uma missão imediata. Eu sempre gostei de orientar retiros, acompanhar pessoas, mas não tinha como primeira missão fazer isso. Eu chamava sempre o meu ministério escondido. Revelado o mistério, chega o convite para uma nova missão. Acabo de receber uma missão, até ligada com o sentido de obediência ao Papa, com responsabilidades, diria, com pessoas em autoridade e responsabilidades, que foi escolhido e chamado a fazer de diretor espiritual de um seminário internacional que se vai abrir aqui.
Trata-se do Colégio Redemptoris Mater, instituído pelo Vaticano para a evangelização na Ásia. O objetivo é preparar futuros sacerdotes para a missionação no âmbito do novo entendimento da Propaganda Fide, Congregação para a Propagação da Fé. O seminário traz estudantes oriundos de vários países. A escolha de Macau segue uma lógica histórica, dado o papel que o território desempenhou para a missão da Igreja Católica no Oriente, lançada pelos jesuítas. A Macau estão ligados jesuítas de importância incontornável na história da missionação na China, a partir do século XVI. Alexandre Valignano, Miguel Ruggieri e Mateus Ricci, o primeiro ocidental a entrar na cidade proibida e que permaneceu em Pequim com o apoio do imperador. Matteo Ricci explored and discovered, and his followers continued the same, even up to the point of stirring up a controversy, the topic of which was how to interpret the ways Chinese have their own rights. And I'm using this expression to speak about the Chinese rights controversy. That was a controversy, the origin of which was what the Jesuits have explored and tried to understand and tried to interpret properly without confusing what is Chinese and what is Christian. And this controversy has been the origin of a deep historical crisis, up to the point as worldwide the Society of Jesus has been suppressed, juridically suppressed, for 40 years. Depois de restabelecida em 1814, a Companhia de Jesus teve de se reorganizar e só em meados do século XIX regressariam à China os primeiros missionários jesuítas. To restore the Society of Jesus was only to sign a kind of edict. No, it had to be reassembled, it had to be not reformed, but formed again in their own tradition. It had to be to recover their own spirituality. The texts that had been published were the Jesuits in the 17th and 18th century, or surtout 18th century, have been researching in spiritual experience, spiritual research also, etc. So these Jesuits, the first so-called missionaries who arrived in China in the middle of the 19th century, 1852, had also to re-explore what China had become under the Qing dynasty. And this exploration continues. We have to learn before to teach. No século XXI, numa China diferente perante o mundo, o carisma dos jesuítas mantém-se. We have to continue to explore so that we could keep in contact and discover how best or how better we could be in contact. But I mean the Chinese world, the Chinese nation, the Chinese society, and also the Western world, etc., etc. Com todas as vicissitudes da história, por Macau, a missão continua.